Boa noite, pessoal. Nós vamos nos encontrar mais uma vez aí mais um encontro do grupo do Revit MP, né? E a gente vai fazer a primeira parte, já que o Michel falou que vai acabar talvez precisando de duas partes, a parte prática da análise energética, né, de carga térmica. Então, o Michel Martins vai continuar. Ele fez a apresentação da teoria já faz um bom tempo. Infelizmente, por problemas de agenda, não deu para seguir, né? Tão Opa, rápido pessoal, quanto a boa gente noite. queria, mas Bom, eu mandei agora lá no deu grupo tudo certo. um Então, arquivo zipado, ele e vai aí nele mostrar aqui para gente. tem Michel, é dois contigo. arquivos RPT, né? Que é o pronto e a prática. Eu vou abrir aqui a apresentação da minha tela. Bom, estão conseguindo ver aí, né, minha tela, né? Tá, então, vamos lá. Aqui foi aquela última apresentação. Aqui é o arquivo pronto, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, certo. Aqui é o arquivo pronto com análise energética pronta, né? Sim, Eu vou sim, dar só tudo beleza. um resuminho aqui bem rápido, tá? Para todo mundo lembrar como tem um tempinho que a gente não se vê. Então, como que funciona essa modelagem energética no Revit? A gente trabalha com arquitetura, né, linkada. E em cima da arquitetura linkada, é esse arquivo aqui, tá? Dentro da pasta arquitetura, só o ARC. Em cima da arquitetura linkada, a gente cria o nosso modelo energético, né? O que é um modelo energético? É um modelo onde eu consigo, onde eu já atribuí propriedades térmicas nos materiais, tá? Então, a gente cria uma biblioteca, né? Praticamente, pode criar um template separado, só com parede externa, parede interna e as propriedades térmicas dos materiais. E no Revit a gente consegue configurar atribuindo as propriedades térmicas nessa aba aqui, tá? E aí as propriedades térmicas é tudo por norma, tá? A gente pode pegar da ASHO, da ABNT. Eu coloquei aqui no material de apoio, propriedades térmicas. Tem aqui um PDF, que é um capítulo da ASHO, onde a gente tem aqui as propriedades térmicas dos materiais, tá? Tijolo, concreto, as suas espessuras. E aqui em cima a condutividade térmica, densidade, calor específico, que é o que a gente precisa para poder imputar aqui no Revit, tá bom? Só uma observação é que na norma, na maioria das normas, a condutividade está em BTU, polegada, hora, pé quadrado Fahrenheit. E o Revit, ele trabalha com outra medida, tá? Ele trabalha com BTU, hora, pé Fahrenheit. E aí vocês precisam só converter, né? Essa medida. Que é no bloco TXT,
eu deixei um site, que é basicamente vir aqui, né, onde está a condutividade térmica, 6.2, muda aqui o que está na norma, 6.2, e aí você copia a conversão, 0.51667, que é a medida com que o Redis trabalha. Tá bom? Essa é a parte mais chatinha na hora que você está construindo o teu modelo, né, energético. Para facilitar, eu deixei pronto uma planilha aí para vocês. Vocês podem complementar, quem trabalha com isso. Aqui na parte de componentes, eu deixei tudo mapeado já da norma, tá? E a gente trabalha com a ASP, tá? A maioria das vezes. E aqui é a referência do capítulo e o ano de referência. E aí pode fazer esse mapeamento também com a BNT e tudo mais. Então, é importante fazer esse mapeamento antes de você começar a calcular o cálculo de carga térmica no Revit. E a mesma coisa você faz com vidro, com piso. Você cria uma biblioteca com as propriedades térmicas dos materiais. E aí, para fazer esse modelo energético, né, em cima da arquitetura do Revit, a gente trabalha com modelos de massa, né? E aí, em cima do modelo de massa, a gente atribui depois, a gente cria a volumetria, né? Que é o volume, e aí a gente consegue atribuir, por exemplo, as paredes de massa, o piso de massa, a propriedade térmica do material que a gente quer. A gente consegue substituir, tá bom? É um resuminho aqui, a gente vai fazer isso na prática. Pode ficar tranquilo. E aí, feito esse estudo volumétrico e a atribuição do material com as propriedades térmicas no modelo, a gente atribui os espaços, né? Como a gente tinha visto na outra apresentação. E depois cria as zonas dos sistemas e a zona de equipamento. Tá? Aqui, esse exemplo aqui tá sendo usado um sistema split, tá bom? É uma condensadora que vai atender várias unidades, 3 unidades evaporadoras. Uma no quarto, uma em cada quarto e uma na sala. Bom, aí depois de fazer toda essa atribuição, né, dos espaços, atribuindo as taxas, né, se ele é acondicionado ou não, os schedules, né, que são os schedules de operação. Como se fosse uma tabelinha, né, esses schedules, onde você atribui várias características, né, de metro quadrado por pessoa, ganho de calor sensível, calor latente, taxa de iluminação. Isso aqui ele te ajuda a organizar melhor o seu cálculo, né? Então, por exemplo, como aqui é um residencial que a gente está trabalhando, então eu tenho um schedule de quarto e um schedule de sala, que a gente sabe que as ocupações são diferentes, em determinada hora a luz dos quartos vão estar apagada, a luz das salas vão estar acesa, os equipamentos também e vice-versa. Então a gente consegue criar essa simulação, né, de uso através desses schedules. Então, a gente tem aqui um schedule de ocupação, de iluminação e de equipamento. E aí, como que funciona isso? Aqui é onde você vai imputar o percentual de uso em função da hora. Tá?
Então, você consegue criar os schedules de ocupação, de equipamento, o que você quiser. Você só precisa conhecer como que funciona, né, o ambiente. Por exemplo, shopping, edifício comercial, tem uma taxa de ocupação, de iluminação diferente, né, para cada horário. Então, é aqui onde a gente consegue fazer essa simulação, né? E isso aqui é importante para quando você for calcular a carga térmica, você calcular em cima de um máximo simultâneo, você não calcular ela em 100% de funcionamento, que é uma forma também de você economizar energia e dinheiro, né? Então, essa parte dos schedulings é bem importante a gente fazer com calma, né? E atribuir os fatores de diversificações. E aí, depois de ter criado um modelo de massa, em cima do modelo de massa, o modelo energético, atribuir os espaços, né? E depois as zonas do sistema e as zonas de equipamento, a gente roda a carga térmica. Então, agora a gente vai começar a fazer do zero. Então, vamos lá. Vou fechar aqui. E aí, à medida que eu for falando, tendo dúvida, vocês podem interromper, tá? Bom, a primeira coisa que a gente faz aqui é verificar primeiro como que está a questão do norte verdadeiro e norte do projeto. Isso é importante por conta do estudo, né, da radiação solar, das fachadas. Então, primeiro a gente precisa ver aqui se o norte do projeto e o norte verdadeiro eles estão alinhados, né, georreferenciados corretamente. Nesse exemplo aqui, eles não estão. Tá? Vê que eles estão coincidindo. O que eu recomendo? Eu recomendo a gente não mexer nisso, tá? Para não ter nenhum tipo de erro depois quando for gerar o IFC, tu ter mudado a coordenada sem querer. Então, eu recomendo sempre a comunicar, né, ao arquiteto para poder ajustar isso e mandar de novo o arquivo atualizado. Se não der tempo, tá com pressa e tudo mais, tem uma forma de você ajustar isso. Ô, Tá? Michel, uma pergunta. Oi. No caso aqui para fazer análise energética, é importante que a vista esteja ou em True Norte ou Project Norte ou indiferente? Não, é diferente. Você só precisa Ah, beleza. configurar A a rotação direção, né, do prédio por conta do... do Project Base Point, né? Ah, legal. Isso, exatamente. Por conta do solar, da fachada. Aí, como é que funciona aqui, para a gente poder ajustar isso? O norte, o norte indicado na arquitetura é sempre o norte verdadeiro. Né? O norte verdadeiro, no Revit, ele está sempre direcionado para cima. Então, como que a gente ajusta isso? Tem um plano de referência, né? Primeiro, deixa sempre aqui o norte verdadeiro, tá? Aí, cria o plano de referência. E ver qual é a angulação que ele está. Eu preciso jogar isso aqui perpendicular, fazer um ângulo de 90 graus. Então, como que a gente faz isso? A gente indica aqui, deixa indicado como norte verdadeiro. Vem aqui em rotacional norte verdadeiro. Clica aqui para você colocar o ponto de referência onde você quer, tá?
E aí, clica na linha, no plano de referência e faz a complementação do ângulo de 90 graus. E aí só ajusta coincidindo de acordo com a arquitetura. E aí agora você tem o teu projeto na orientação correta. Eu aconselho sempre pedir ao arquiteto para ajustar isso, tá? Mas se tiver com pressa, tiver que fazer, precisa fazer o estudo de carga térmica, pode fazer esse ajuste. E aí, se quiser verificar como que está como que tá, né, o estudo solar, né, em função da orientação do teu prédio, você habilita aqui. E na configuração, coloca os meses de verão, né, que é o... A gente sempre calcula a carga térmica por meses de verão, tá? Que é dezembro, janeiro e fevereiro. Pode configurar a hora e tudo mais, que aí você consegue agora fazer um estudo, né? Como que as suas fachadas estão se comportando em relação ao sol. Pode habilitar aqui a sombra também. Então, essa etapa aqui ela é importante quando vai fazer um estudo de análise energética, né, de cálculo de carga térmica no RED. Você configurar a orientação certa, né, da tua edificação. E aqui um outro ponto importante também é você ajustar a localização dele, tá? E é aqui que agora o Revit habilitou, o pessoal da Autodesk, né, habilitou 2022. Você ajustar o TBS, TBU e o DL Range conforme a norma, tá? Então você pode ajustar os meses de verão, dezembro, janeiro, fevereiro, que é 95, 80 e 11 do DL Range, aqui no Rio de Janeiro. E pode ajustar também aqui os outros meses, né? De acordo com a norma, se você tiver também. E aí aqui tem uma observação que eu quero fazer. Tem dois métodos de você ajustar, né, as estações meteorológicas. Você pode pegar o serviço de mapeamento da internet, tá? Ou você pode usar uma lista default. E aí ele te dá esse aviso aqui. O que é isso aqui que ele está falando? Para você fazer análise energética, é recomendável você usar o mapeamento de serviço da internet. Agora, se for para dimensionar equipamento de ar-condicionado, é recomendável você usar o serviço de lista, que já vem já o default dentro do Revit, tá? Como aqui eu estou fazendo um estudo só de análise energética, eu vou deixar o mapeamento. E aqui você escolhe a estação meteorológica mais próxima do seu endereço. Aqui eu botei um endereço qualquer, tá? Essa arquitetura não é daqui. E aí, em cima disso, você ajusta a estação meteorológica que você quer. E aqui você faz o ajuste de acordo com a norma mais atual, né? Do TBS, TBU e o DL Range. Esse número, isso aqui significa se o ar está poluído, se o ar está sujo. Geralmente é em torno de 1, tá? Quem trabalha com ar-condicionado está familiarizado com isso aqui. E aí a gente sempre deixa 1 aqui. E aí se trabalhar com aquecimento, você também ajusta aqui. 7 pontos. Então aqui a gente ajustou a localização e ajustou também as fachadas, a orientação da edificação. Esse passo é importante, tá? No início a gente fazer. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Pode ir falando. Querem falar alguma coisa?
E aí, feito esse ajuste, a gente vai agora para a segunda parte, tá? A gente vai criar o nosso modelo de massa para pegar a volumetria da edificação em função da arquitetura. E aí, como que a gente faz isso? Eu vou desabilitar aqui o sol. É só. Ó, aqui eu vou pedir para vocês abrirem o modelo 3D da arquitetura. E o modelo de massa. Tá? Vamos dar só uma olhadinha aqui primeiro na arquitetura, como é que ela é. Ó, eu sei que eu tenho os recuos aqui, que é meio externo. Então, na hora que eu for fazer o contorno para pegar essa volumetria, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho no primeiro, no segundo e no terceiro pavimento uma situação típica, né? Mas necessariamente, para a carga térmica, ele não é um pavimento típico. Tá? Por quê? Porque eu tenho transmissão de piso, eu tenho transmissão de teto no terceiro pavimento, transmissão de piso no primeiro pavimento. E no segundo pavimento eu não tenho transmissão nem de piso e nem de teto. Então ele não é uma situação típica, né? Apesar da arquitetura ser típica. Então, como que a gente começa a fazer esse estudo de massa? A gente divide aqui a tela. A gente separa aqui os pavimentos. Primeiro eu sempre começo separando os pavimentos, né? Para marcação de carga. Eu separo aqui, carga térmica e zoneamento, e aí eu separo pavimento térreo, carga térmica, pavimento térreo, zoneamento. E aí, consequentemente, os outros pavimentos também. E aí, no pavimento térreo, a gente vai fazer o contorno para poder pegar a volumetria do empreendimento. A gente vem aqui na parte de massa, né? Habilita aqui. Coloca pela face do plano, tá? Desenha pelo plano. E aí, agora a gente faz o nosso contorno da edificação. Aqui é meio externo, então posso contornar aqui. Aí vem aqui na vista 3D, seleciono e cria a projeção do sol. E dou OK. E aí eu ajusto aqui a altura. E aí eu faço o mesmo processo do outro lado. Se eu estiver fazendo rápido aqui, vocês falam, tá, pessoal?
Bom, aqui eu criei a primeira volumetria, né? Que é a do pavimento térreo. Aí agora eu vou fazer a volumetria do primeiro pavimento. Primeiro pavimento, arquitetonicamente, a gente tem aquela situação típica. Então, eu posso criar a volumetria no primeiro pavimento e subir com ela até o nível da cobertura. Sempre pelo plano aqui, tá, pessoal? Então, como é que eu vou dividir aqui? Primeiro eu vou fazer a volumetria dele completa aqui. E aí depois eu vou dividir o empreendimento em bloco A, B, C, D. Isso vai me ajudar depois para poder fazer o zoneamento da carga térmica. Tá? Então a gente faz a volumetria de toda a edificação, contornando, né, o externo. Fechei o contorno. Vem aqui e crio a forma sólida. Viro aqui de frente e alinho até o topo da cobertura. Pronto. Aqui a gente tem agora, vou fechar isso aqui, fechar aqui. A gente tem a volumetria da nossa edificação. Parece trabalhoso? É trabalhoso, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que é o método tradicional. Como que a gente faz a carga térmica no CAD. Estão conseguindo ver a tela? Então, no CAD, quando a gente usa o software de mercado, né, da KR, da Trane, ou software próprio, a gente faz basicamente mão a mão, contorno por contorno de cada sala. Isso aqui é um empreendimento que a gente tá desenvolvendo aqui. Ele vai ser em BIM, mas a gerenciadora primeiro está trabalhando em CAD, depois vai passar para BIM, está nesse nível. Então, para vocês verem a diferença de fazer essa modelagem no Revit para o CAD, eu acho mais prático, bem mais prático no Revit, mais rápido também. E esse processo aqui no CAD é demorado, não é rápido. Bom, até aqui, alguém tem alguma dúvida em como eu criei essa volumetria? Não, não, tá tranquilo. Certo. Agora a gente vai para a segunda etapa.
A partir dessa volumetria, agora eu vou gerar o meu modelo energético da edificação. E aí, como que eu faço como que eu gero, né, esse modelo? Deixa eu só dar um join aqui, vou juntar as duas massas. Primeiro, eu seleciono aqui a minha volumetria e venho aqui. Eu vou criar um piso de massa. Eu seleciono pavimento térreo, primeiro, segundo, terceiro. A cobertura agora não. Tá? Porque a cobertura é um outro tipo de piso que a gente usa. É um piso roof, né, que a gente fala, aqui o Revit fala, mas aí é onde pega sol, literalmente. Então tem essa diferença de piso para telhado no Revit. Então tem que tomar cuidado com isso. Então aqui eu criei meu piso de massa, tá? E aí agora o que eu faço? Eu vou atribuir a essa parede de massa e a esse piso de massa propriedades térmicas dos materiais, daqueles materiais que a gente criou, de parede, de piso. E como que funciona isso aqui no Revit? Se eu clico aqui, ele vai me habilitar essa abinha aqui, essa de propriedades, tá? E aí aqui eu consigo escolher qual tipo de material que eu quero atribuir para o meu piso, tá? Tipo detalhado, tá? E no Revit tem uma diferença. Tem o tipo conceitual, tipo esquemático e o tipo detalhado. Tipo detalhado, ele sobrepõe os outros dois, tá? E o tipo esquemático sobrepõe o tipo conceitual de massa. Eu vou explicar isso com mais detalhes. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, esse piso aqui. Se vocês vierem aqui, ele já está com propriedades térmicas atribuídas, tá? Então, por isso que é importante, que eu recomendo, faz um templatezinho só com propriedades térmicas e deixa guardado e vai atualizando ele, de acordo com o que você for projetando. E aí depois é só transferir para o teu projeto, né, que você for fazendo. E aí não fica acumulado tudo em um template só. De projeto, mais template de carga térmica, deixa separado. E aí agora, se eu clico no piso de massa, ele cria meu piso, né, detalhado, em função do piso de massa conceitual. Tá? Vou repetir aqui de novo. Ó. Venho aqui no piso, escolho o material que eu quero aplicar, e aí tanto faz, na vista de arquitetura ou na vista de massa. Você seleciona e cria o seu modelo. Então, para criar um modelo energético é rápido, tá? Não é complicado. O modelo energético é um modelo bruto, né? Um modelo arquitetônico detalhado, com vários detalhes. É um modelo bruto onde você vai ter a sua volumetria, as delimitações de paredes externas, paredes internas, para você poder ter jogar depois em cima disso os seus espaços, criar suas zonas, né, de sistema e suas zonas de equipamento. E para agilizar aqui, pode aqui. Já queria tirar. Então aqui a gente criou o nosso piso, tá? Com as propriedades térmicas já atribuídas do material, do cálculo de carga térmica. A mesma coisa para a parede, tá? Nesse arquivo que eu mandei para vocês, vocês vão perceber que tem
tem uma diferença aqui de parede externa para parede interna. Tá? Então, tudo que for parede interna, é bom separar no arquivo e deixar bem explícito que é a parede interna. E as propriedades mudam, as propriedades térmicas mudam e os filmes também, são as camadas de ar, também mudam. Então, eu escolho qual é o material que eu quero aplicar. Posso clicar de face a face, ou posso vir aqui dar um tab. Que aí ele já substitui a parede de massa pelo tipo detalhado da arquitetura, com as propriedades térmicas. E, de novo, tenho aqui, atribuo o material que eu quero, dou um tab, pronto. E aí eu faço a mesma coisa com o restante das paredes externas. Às vezes dá um errinho de junção, é só... Não que faça diferença, tá? Não vai fazer diferença, mas uma pessoa detalhista faz diferença. E aí ajusta aqui. Então aqui a gente criou piso, criou as paredes externas, e agora eu vou criar aqui a cobertura, tá? Esse pedacinho aqui, deixei de propósito, tá? Porque eu vou explicar depois a vocês como que é a hierarquia do Revit, né? Em relação ao tipo conceitual, tipo esquemático e tipo detalhado. Se eu deixar sem o meu modelo detalhado, tá? Ele vai puxar a informação do tipo esquemático. Tipo esquemático é um arquivo construction XML do Revit, aonde já tem vários tipos pré-definidos. E aí te poupa o trabalho, principalmente de fazer esse processo aqui de parede. Você consegue editar o arquivo XML, se você souber. E tem um aplicativo também, que depois eu passo para vocês, que vocês conseguem criar as paredes, transformar ela em tipo esquemático e salvar nesse arquivo XML Construction do Revit. E aí poupa bastante trabalho e tempo. E aí agora a gente vai criar o telhado, é o mesmo processo. Eu venho aqui e escolho dentre os tipos de telhado que a gente construiu, né? As propriedades térmicas do que a gente quer. Eu vou botar isso aqui. E aí isso é de acordo com o empreendimento, tá? O que o arquiteto for trabalhar, os tipos de materiais. Por isso que é sempre importante nessa etapa do processo ter essa conversa com o arquiteto, com o gerenciador. E aí é o mesmo processo. Eu clico aqui em cima e crio o meu telhado. É a cobertura. Aqui eu tenho a envoltória da minha edificação, tá? E aí o que está faltando agora? Está faltando as áreas de vidro. E aí como que a gente coloca essas áreas de vidro? Para ganhar tempo, tá? No arquivo da arquitetura, a gente consegue copiar essas áreas de vidro e jogar para o nosso modelo energético. E aí, dentro do nosso modelo energético, a gente consegue substituir as propriedades térmicas do vidro. Sim, a arquitetura dificilmente ela vai colocar as propriedades térmicas nas paredes externas, nos pisos, só se for acordado com o gerenciador e tudo mais, mas por experiência isso não acontece. Então acaba que a gente tem que fazer esse Frankenstein. Tá? Isso é um modelo energético nada mais é do que um Frankenstein. Você vai criar a envoltória, vai criar a volumetria, é um modelo grosso, né?
E aí vai copiar as áreas de vidro, vai jogar no teu modelo e vai atribuir as propriedades térmicas dos materiais. E aí como que a gente faz isso aqui? Primeiro aqui, tem que só explodir essa arquitetura que ela está agrupada. E aí o processo é como? Vem aqui, seleciona todas as instâncias na vista, copia, e aqui você cola alinhado. E aí repete o mesmo processo com as outras famílias. Peraí, Ô, Michel, mas aí você só edita as propriedades do vidro ou altera na família mesmo para ir o vidro que você já tem dentro do template? é isso então. Ó, deixa eu só copiar aqui a porta, que eu vou explicar aqui. Que agora é o pulo do gato.
E aí, feito esse processo, né? Como é que a gente agora edita? Pode fechar, né? O arquivo da arquitetura. Como é que a gente edita agora a propriedade térmica do vidro? Se você selecionar ele e vir aqui no Edit Type, vai abrir essa janelinha aqui de propriedades analíticas, tá? E aí aqui é onde você consegue editar a propriedade térmica dele. Tem 3 opções. Primeiro, puxando o modelo da própria família, a propriedade térmica da própria família, se o pessoal da arquitetura atribuir, né, a propriedade térmica ao vidro. Você pode usar tipos esquemáticos, que são tipos já pré-definidos dentro do Revit. Ele usa a norma da ASHO, tá, americana. Se por padrão é o que a maioria dos projetistas também usa. Então, tá tudo tranquilo usar ela. E aí aqui você consegue ter diferentes tipos de propriedades térmicas para o vidro. Tá? E aí dentro do que você já está habituado, né, a trabalhar, você pode escolher o tipo de vidro que você quer usar. Então, por exemplo, coeficiente de sombra de 0.2, 0.3, 0.5, 0.6. Um vidro normal de mercado gira em torno de 0.6. Quanto menor esse número aqui, o coeficiente de sombra, mais caro, né, fica o vidro. E abaixo de 3, começa a ser importado, e começa a encarecer mais. E aí é um estudo que a arquitetura faz para ver se vale a pena comprar vidro importado ou usar vidro duplo. E aí, em cima desse estudo da arquitetura, a gente consegue também ajustar a nossa propriedade térmica, tá? Pelo tipo esquemático. Ou, se a gente tiver a especificação do vidro, a gente pode vir aqui e definir pelo usuário. Que aí eu consigo, com a especificação, ajustar a transmitância, o SHG e o U. Então, tem essas 3 possibilidades. Usar o que a arquitetura colocar, que geralmente essa parte de propriedade térmica, por hora, o pessoal não tá colocando, né? Ou usar o tipo esquemático, que são tipos já pré-definidos no Revit, ou definido pelo usuário. Você define essas 3 propriedades em função da especificação do vidro. Tipo, a gente está fazendo o projeto, na fase de estudo preliminar ou anteprojeto, a arquitetura ainda não vai ter isso definido. Então, eu posso usar o tipo esquemático. Projeto executivo. Já tem já a especificação do vidro? Então, definido pelo usuário, eu venho aqui e ajusto. Tá bom? Mas aí, o que é esse tipo esquemático? Vou abrir aqui para vocês verem. Aqui no material de apoio, tem uma pastinha chamada Propriedades Térmicas. E aqui tem um PDF chamado Tipos Esquemáticos. Isso aqui está no site da Autodesk, então tem como a gente baixar, né, para poder estudar. Então, dentro do Revit, ele já tem uma série de materiais do tipo esquemático já definido. Tá? E aí, esse tipo esquemático você pode usar para sobrepor tudo da arquitetura. E aí, poupa o tempo de fazer aquela modelagem, né, da alvenaria que a gente fez, atribuindo as propriedades térmicas. Mas aí, para poder usar o tipo esquemático, você vai precisar editar o arquivo XML, Construction. Se você souber, pode ir lá e editar as propriedades, ou usar um pluginzinho, que eu vou passar depois, e você pode criar vários tipos esquemáticos e salvar dentro do XML Construction do Revit. E aí, esses tipos esquemáticos, eles já são setados, né, com propriedades térmicas. Então, isso tudo aqui é da norma. Aquele PDF que eu tinha abrido antes da ASHO, então já tem isso definido aqui dentro.
E aí, se você quiser complementar, você pode complementar, mas aí você vai precisar editar o arquivo XML. Então, aqui tem uma série de parede externa, parede interna, de piso, que já vem definido no Revit. E essa definição, ela fica aqui, ó, na parte de analisar configurações de energia. Se você vem aqui em outros, tem aqui tipos conceituais, tipos esquemáticos e tipos detalhados. Tipos detalhados é o que a gente fez aqui. Tipo esquemático, se você clicar aqui, vai abrir essa janelinha aqui. E aí que está o pulo do gato. Você consegue setar, através dos tipos esquemáticos, já definir qual vai ser o uso da tua parede externa, qual vai ser o uso da tua parede interna, do piso, porta, janela, de uma infinidade de coisas. E aquele PDF, esse PDF aqui, basicamente essa janelinha aqui, ó, com essas propriedades aqui já definidas. Tá? E aí você consegue editar esse arquivo de forma que você possa manusear ele de acordo com o que você quer. Tá? Atribuir já outras propriedades de outras paredes aqui dentro. E aí te poupa trabalho, né? Principalmente de fazer aquele processo todo de U da parede, atribuir as propriedades térmicas e depois substituir, fazer o contorno. Mas o grande problema é, tudo que for parede externa vai ter essa propriedade aqui térmica. Tá? Eu não consigo colocar uma propriedade térmica na parede sul, a outra na parede norte, e assim vai indo. A mesma coisa são as paredes internas. Então, se você usar o tipo esquemático, você vai ficar preso nesse detalhe. Aí, se você usar o tipo detalhado, não. Tipo detalhado, a parede norte vai ter uma propriedade térmica, a parede sul é diferente. Tem uma espessura X. Aí você vai conseguir ajustar a sua propriedade térmica de acordo com as fachadas e de acordo também com as paredes internas. Tá? Então, se for usar o tipo esquemático para fazer um anteprojeto, por exemplo, tudo bem. Mas um projeto executivo, né, final, aí eu opto pelo tipo detalhado. Fazer um estudo rápido, né? Ah, eu quero saber quanto que vai dar o máximo simultâneo da edificação. Aí eu posso fazer lá com estudo de massa ou com um estudo com os tipos esquemáticos, para agilizar o processo. E aí depois eu refino isso. Eu acerto, né, o contorno, as fachadas, as paredes internas, onde for diferente, as espessuras, com as suas respectivas propriedades térmicas. E aí, só para finalizar essa parte aqui, a gente edita aqui as famílias e aí escolhe as propriedades térmicas que a gente quer dos vidros. Eu vou deixar aqui com 0,6. Também. E aqui eu vou deixar com moldura de metal, porta de vidro duplo. Então, nessa etapa aqui, o que a gente fez? A gente construiu já a nossa envoltória, né, da edificação, nosso modelo energético. Atribuiu as propriedades, fez o estudo de massa, né, em função do Revit Link, da arquitetura, e aí aproveitou essa volumetria e atribuiu as paredes externas, os pisos e a laje. A laje que eu falo é o piso exposto ao sol. E aí a gente pegou
as áreas de vidro para ganhar tempo da arquitetura e atribuiu as propriedades térmicas do vidro também, em função do modelo da arquitetura. Então, essa é a primeira parte do cálculo de carga térmica. Então, essa primeira parte ela precisa estar bem fechadinha, principalmente em relação à propriedade térmica dos materiais. Porque se tiver alguma informação setada de forma errada, sua carga térmica vai estar errada. Então, é a parte do processo mais importante, né? É você fazer o teu estudo solar, ajustar o norte de projeto, o norte verdadeiro. Eu sempre recomendo dar uma ligadinha para o arquiteto, ó, tem que ajustar isso aqui para eu poder fazer o meu estudo de carga térmica. E a arquitetura ainda ela não tem esse feeling, né, que a gente precisa disso ajustado certinho. E aí atribuir a localização, ajustar o TBS, TBU e o DL Range, de acordo com as normas, né, locais. E se você usar o que já está pré-setado no Revit, a tua carga térmica ela não vai estar correta. Porque, ó, de 2006 o arquivo que ele usa. Eu vou marcar aqui, vocês vão ver que dezembro, janeiro e fevereiro vai mudar. Mudou. Porque eu já tinha mudado aqui setado. E aí tem a diferença de você usar o serviço de mapeamento da internet ou usar o que já vem já como default no Revit. Um é para fazer um estudo de análise energética e o outro é para dimensionar o equipamento. E aqui você sempre vai escolher a estação meteorológica mais próxima, tá? Bom, até essa etapa aqui, alguma dúvida? Bom, feita a envoltória, né, da edificação, a gente vai começar agora a atribuir os espaços. Acabei colocando aqui a parede externa. Aqui vocês conseguem mudar, tá? De forma bem rápida. O tipo de... Dá um tab, né? Para selecionar tudo. E aqui você consegue mudar o tipo de parede, tá? Então é bem prático também. Eu mudei aqui porque eu tinha colocado a parede interna aqui, no lugar da parede externa. Aí agora aqui na carga térmica e zoneamento, a gente tem essa vista aqui. O que eu fiz aqui? Eu criei um filtro para eu poder ter uma gestão mais à vista, né? Do que a parede externa e do que a parede interna, porque esse projeto aqui é pequeno. E para projeto grande, fica bom você trabalhar com cores para visualização. Então, basicamente, eu tenho um filtro, né? Tudo que for parede externa, eu coloquei de uma cor, e tudo que for parede interna, eu coloquei de uma outra cor. Para mim, isso me ajuda, tá? E aí,
qual é o próximo passo aqui agora, depois de ter feito a envoltória da edificação? É fazer as partições internas da edificação. Tá? E aí o processo é simples, não é nada complicado. Eu venho aqui, escolho a minha parede interna, vejo se as restrições estão ajustadas, do térreo até o primeiro pavimento, está ok. E aí agora eu crio as divisões internas. E essas divisões internas é onde eu vou gerar os meus espaços, né? As minhas superfícies analíticas também, para poder calcular a carga térmica. Eu sempre alinho, aí depois eu venho ajustando. Isso aqui não é olho de santo não, tá, pessoal? É mais para a gente poder ter a volumetria. Então aqui eu consegui já delimitar os meus espaços, né? Eu repito esse processo também para os pavimentos de cima. Como é um pavimento tipo, o que a gente pode fazer aqui é levar até a cobertura, do primeiro até a cobertura. Faz um lado e depois copia para o outro.
Se tendo dúvida aí, pode falar, tá, pessoal? Aqui como é tipo, é espelhado, né? Então a gente copia aqui. Rebate. E aí agora a gente tem todo o nosso, todos os espaços, né, compartimentados. Não, mas então o que você faz é refazer o modelo, dando uma simplificada aí para poder servir de base de cálculo, né? Então, a primeira parte, né, do cálculo de carga térmica é basicamente isso. É você criar a tua volumetria em função da tua arquitetura e aí atribuir as propriedades térmicas do material no modelo. Se isso viesse já pronto da arquitetura, ia poupar bastante trabalho, toda essa etapa que a gente fez aqui agora. Alguma dúvida? Isso, exatamente, porque dificilmente eu vou aproveitar um modelo de arquitetura, só se tiver acertado que vai ter as propriedades térmicas, tudo certinho, que aí eu consigo aproveitar esse modelo. Se eu não conseguir aproveitar, aí eu vou ter que fazer esse processo. Que é fazer uma arquitetura simplificada, né? Para eu poder ter a volumetria e os espaços, para poder imputar depois as taxas de iluminação, taxa de equipamento, número de pessoa, se o ambiente é condicionado ou não, porque isso afeta muito o cálculo de carga térmica. Bom, a primeira etapa é essa, tá? E aí, a segunda etapa que a gente vai fazer, eu vou abrir aqui o arquivo, vou mostrar a vocês. Qual vai ser a segunda etapa? Aqui começa o coração, né, da carga térmica. E aí a gente vai atribuir os espaços, tá? E aí cada espaço a gente vai dizer se ele é condicionado ou não, tá? A gente vai atribuir os schedules de ocupação, os schedules que a gente fez, né? Com as operações de ocupação, iluminação, equipamento, as taxas atribuídas de calor sensível e calor latente,
taxa de iluminação, de equipamento, o metro quadrado por pessoa também. Então, depois que a gente atribui esses espaços, a gente vai atribuir as propriedades desses espaços. E aí, por exemplo, os ambientes que não forem condicionados, a gente tem que indicar que ele não é condicionado. Por quê? Por conta do cálculo de carga térmica. Eu vou ter transmissão de calor entre o quarto e o banheiro. E aqui vai estar 24 e aqui vai estar em torno de 28, 30, dependendo da temperatura externa. E aí ocorre essa troca de calor. Então, é importante, depois que a gente cria essa volumetria, criou as compartimentações, aí a segunda etapa vai ser atribuir os espaços, e em cada espaço a gente vai atribuir as propriedades dele. Se ele é condicionado ou não, o tipo de espaço, tipo de construção, né? Que é o esquemático que você pode atribuir aqui também nessa etapa. Se você não atribuir, ele vai pegar da construção, que é do tipo detalhado. Ah, eu quero atribuir do tipo esquemático uma propriedade diferente. Aí você vem aqui e consegue habilitar o que você quer mudar pelo tipo esquemático. Mas e se você for trabalhar com tipo esquemático? E aí, depois de a gente atribuir na segunda etapa os espaços, a gente vai criar as zonas. Então, cada zona vai ter um conjunto de ambientes. E aí, essa zona eu vou atribuir um equipamento. Como aqui no caso é um sistema de expansão direta, né, um split, um multi-split, um VRF, a gente vai ter uma condensadora que vai atender cada evaporadora que for ficar em cada ambiente. Um na sala, um no quarto e o outro no quarto. Então, por isso que essa etapa aqui é importante você fazer o teu zoneamento. Tá? E aí, feito o zoneamento, a gente faz o zoneamento do equipamento, onde a gente define o tipo de equipamento que vai ser usado. E aí, aqui, no caso, é um sistema de split. Então, a segunda etapa da prática que a gente vai ter vai ser exatamente essa. Vai ser atribuir os espaços e as zonas no nosso modelo. Certo? Dúvidas? Deixa eu só mostrar a título de curiosidade como que é que tem gente aqui que não estava na primeira apresentação, como que é o resultado, né, de carga térmica. Que é o que a gente vai fazer na próxima. Aqui eu criei tem uma tabelinha, né? Que a gente pode editar por aqui também as características de cada ambiente. E aqui no final da tabelinha, eu já tenho o resultado de carga térmica. Essa tabela aqui eu montei ela, tá? Em função do que eu costumo trabalhar aqui já no escritório e tudo mais. Então, isso aqui é editável. Aí eu gosto de trabalhar com o resultado final, né, de carga térmica, que está aqui, o BTU hora e o TR, explicitar as vazões de insuflamento, as cargas elétricas, né, que são de iluminação e equipamento, e aqui um check figure, que é o metro quadrado por TR. Quem trabalha com ar-condicionado se guia muito por isso aqui, como vai fazer uma análise rápida de início. Tá? E aí essa tabelinha aqui é aquela informação que eu tinha dado, né, que o Revit ele calcula de duas formas. Série temporal radiante e o balanço de calor. Esse resultado aqui, essa tabelinha é do série temporal radiante. E aí eu do balanço de calor,
você vê que tem uma diferença, depois de vocês verem com calma, tem uma diferença significativa nos resultados finais. O RTS, ele quebra melhor a carga térmica, né? E faz o máximo simultâneo de hora em hora. Já o balanço de calor, ele leva em consideração o tipo de equipamento. É para fazer mais uma análise energética, né? O rendimento do equipamento, o tipo. E aí, tudo isso entra na equação. É um cálculo que não é usado para fazer o dimensionamento do equipamento em si. Por isso que o pessoal fala muito do série temporal radiante. E ele é específico para fazer o dimensionamento, né, do equipamento. O balanço de calor é muito para fazer estudo energético, para lead, essas coisas assim. Então, a próxima etapa a gente vai aprender a fazer isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Para mim tá ok. Difícil. Com muita informação. É diferente. Para mim é outro mundo, né? Eu vou te falar Sim, que... Fábio. Depois vai ser disponibilizado essa gravação? Sim, fica lá no canal do tem a YouTube parte do 1, grupo a parte 1 é a parte... bastante coisa. Isso, a parte 1 é a parte teórica, né? E aí tem tudo isso mais detalhado. Porque essa segunda parte agora é a prática, aí eu fiz um resumão, né, logo no início. Tem que cuidar para não se perder no passo a passo aí, senão dá problema no final, né? Isso, exato, para não colocar nenhuma informação errada. E aí, lá fora, o pessoal tá fazendo bastante cálculo de carga térmica pelo Revit. Eu até mandei um plugin, né, de um rapaz que desenvolveu lá no grupo, mas aí eu testei ele e ele começou a dar um probleminha com isso aqui, ó. Quando você tenta, deixa eu ver o outro modelo. Quando você tenta excluir as zonas, ele trava o Revit todo e fecha. Aí imagina. Aí eu passei um e-mail para ele informando isso. E Michael, Oi. tu já fez alguma comparação assim dos teus cálculos manuais para esse cálculo que tu faz dentro do Revit? Tem muita discrepância assim ou são bem parecidos no resultado final? Oh, são bem parecidos. A margem de erro eu achei razoável. É porque no Revit, quanto mais precisa a informação que você imputar, né, nos seus modelos, a carga térmica vai ser mais precisa. Mas em relação ao software da CARRE, a gente tem um software próprio aqui também que o trabalho desenvolveu. Foram resultados com a margem de erro aceitável. Legal, legal. E aí na segunda etapa, então, a gente vai criar, né, essas zonas do sistema, as zonas de equipamento, atribuir os set points, né, de temperatura que a gente quer, o controle de umidade também que dá para fazer aqui, que é bem legal, e rodar a carga para ter o resultado. E aí, se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem, tá? Lá no grupo também. Bom, a parte 1 é essa. Ele começou 8 horas, já são 9h30. Então tá certo. Então aí a continuação você pretende fazer um outro dia? A gente vai marcar esse outro dia? É isso, a gente marca. Né? Se der na semana que vem, a gente já faz na semana que vem, para não ficar fácil.
A semana que vem, para mim, é complicado. Se puder ser na Não, outra, perfeito, melhor. Dia 1º Tá, de setembro. a gente já deixa na casa. Então tá, pessoal. Então, antes de mais nada, queria agradecer o Michel aí pelo tempo, pela troca de informação aí, até pelo material compartilhado, né? Que é um material bem bacana aí, legal. né? Um monte de trabalho em cima desse material, com certeza, né? Sim. Então, muito obrigado mais uma vez, Michel. A gente encerra mais essa reunião do grupo aí, essa apresentação do grupo, tá? E aí, então, 1º de setembro, se tudo der certo, a gente faz a segunda parte dessa apresentação. Combinado. E aí, muito obrigado, pessoal. Oi, quer falar alguma coisa, Michel? Combinado, então. E aí, depois dessa parte de carga térmica, eu posso também dar uma de dimensionamento de duto e de hidráulica no Revit. Ah, legal, legal. Vamos lá, vamos fazer assim. O cara tá animado para falar, a gente aceita. Né? Ó, já tá recebendo aí o convite do dia 1º de setembro aí. Perfeito, então. Tá bom? Falou, pessoal. Uma boa noite. Pessoal. E muito obrigado de novo pela presença de todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, boa noite.